Olá, tudo bom com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar um tema bastante conhecido. Vamos falar de frequência relativa. Pessoal, quando a gente fala de frequência relativa, nós estamos falando sobre tabelas, ou seja, nós vamos incluir muitas coisas simples. Por exemplo, na estatística, a gente usa as coletas de dados. Um exemplo, o IBGE, esse ano, vai fazer coleta de dados no estado todo. Então, quando a gente vai usar a frequência relativa, também usamos a frequência absoluta, tá? Nesse caso, nós falamos já sobre frequência absoluta. Hoje o nosso tema vai ser mais diferenciado na frequência relativa. Então vamos lá. Estão olhando aí? Frequência relativa. Ela demonstra a porcentagem de vezes em que uma resposta, tá, pessoal? Nesse caso aí, quando ele fala, ele demonstra a porcentagem e a quantidade de vezes que ela vai aparecer. Então observe sempre, em coleta de dados, tá? Existe muito isso. Às vezes a pessoa pensa que é uma coisa absurda, mas não. Você vai fazer uma pesquisa ou fazer qualquer coisa, você sempre vai estar ali, coletando informação de um lado, informação de outro, tá? Para quando chegar no final, colocar aquele todo junto e organizado. Então isso torna-se uma frequência relativa, tá? Ela pode se tornar normal ou acumulada. Tudo bem? Então vamos lá. Começando de novo. Na frequência relativa, demonstra a porcentagem de vezes que uma resposta apareceu em uma relação ao todo, tá? Utilizamos a frequência relativa para comparar um dado em relação ao todo. Então observe aí, tá? Quando ele fala assim, em relação ao todo, é quando a gente chega à parte final, tudo bem? De todas as coletas. Então, a frequência relativa é um dado estatístico que possui grande importância para compreender e ser melhor, tá, um determinado conjunto de dados. Então, olha bem, é de grande importância, tá? Nesse caso aí, ele observa bem que ele vai falar, é de grande importância compreender e ser melhor, tá? Um determinado conjunto de dados. Sem isso, a gente não tem como representar a frequência, tá? Porque você faz uma coleta de um lado, aí num certo dado aí não dá correto, aí pula. Quando chega no final, dá furo. Então, é importante a coleta estar correta, do início ao fim. Porque se a gente pegar essas coletas e colocar numa tabela, ela tem que bater do início ao final, tanto nos dados como nas porcentagens. Tudo bem? A frequência de dado, pessoal, então nós vamos começar dessa parte aí no meio, tá? A frequência relativa é uma forma de realizar a análise, tá, dos dados por meio de uma comparação, pois a frequência relativa de um dado é a porcentagem. Então observem aí que eu deixei bem destacado para que a gente preste bem atenção mais à frente na tabela, tudo bem? Então, que aquele dado representa em relação a todos os dados coletados. Lembrando que eu estou falando sempre disso. Para calcular a frequência relativa, precisamos encontrar a frequência absoluta, o que é o número de vezes de um dado que apareceu, tá? Que ele vai aparecer naquela coleta. Então, a gente tem que observar muito esse detalhe, tá? Para que quando a gente for colocar lá na porcentagem, um deles não dá errado. Principalmente os menores. Os maiores a gente consegue enxergar com facilidade. Mas nas coletas de dados, os menores que são os problemas. Às vezes a gente olha para eles, não, deixa passar. Mas eles são os mais importantes. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, observe aí que nesse ponto aí o que a gente vai falar da porcentagem. Então, agora vamos falar o que é uma frequência relativa, tá? Conhecemos como frequência relativa a divisão entre a frequência absoluta e o número de dados coletados para um determinado conjunto. Como o nome sugere,
Frequência relativa mostra a frequência que um determinado dado tem em relação ao todo. Por isso, é bastante comum que ela seja apresentada como uma porcentagem. Então, observe aí. Logo em seguida, nós vamos mostrar esse exemplo aí, que ele é muito bom. Então, vamos ver esse exemplo. Durante as eleições do conselho de uma fábrica, um trabalhador decidiu realizar uma pesquisa com 250 funcionários, que responderam se votaram no candidato A, B ou C. Depois da coleta de dados, esse funcionário constatou que 70 pessoas votariam no candidato A, 92 pessoas no candidato B e 53 no candidato C. E os demais disseram que não votariam em nenhum candidato, certo? Dos três, em nenhum dos três. Com base nesses dados, podemos calcular a frequência relativa de cada uma das respostas possíveis. Então vejamos aí. Olha bem como eu deixei bem destacado para vocês. Para encontrar a quantidade de pessoas que não votariam em nenhum dos candidatos, temos aí uma situação, tá? Então essa situação é uma expressão numérica, tá? Então nós temos aí 250 menos 70, né? Menos 92 menos 53, que é igual a 35. Então aí nós já temos mais ou menos uma ideia de quantos não votaram em nenhum dos três. Nós sabemos aí que já é 35, tudo bem? Então vamos ao destaque de cada um deles. O candidato A teve 70 votos, candidato B, 92, o candidato C, 53 votos. E nenhum dos candidatos recebeu aí 35 votos, sabendo aí que o total de votos contados são 250, tudo bem? Para encontrar a frequência relativa de cada uma das respostas obtidas, devemos, ou dividimos a quantidade de votos pelo total de funcionários consultados. Então, olha aí, como é simples. O candidato A, 70 mais, ou seja, 70 dividido por 250, que é igual a 0,28. Ou seja, colocando em porcentagem vai dar 28%. O candidato B recebeu 92 votos, não foi isso? Então eu ponho 92 dividido para 250, que é igual a 0,368, ou seja, 36,8%. E o candidato C? Ele recebeu 53 votos, não foi isso? Então a gente vai aí dividir 53 dividido para 250, que é igual a 0,212, ou seja, 21,2%. E nenhum dos candidatos recebeu 35 votos. Mas também vamos fazer a divisão. 35 dividido para 250, que é igual a 0,14, ou seja, 14%. Então, se a gente for observar, a gente pode colocar todas essas informações dentro da tabela. Tudo bem? Então, observe aí que nessa tabela nós temos os candidatos, tá? Candidato A, B e C e nenhum, chegando a um total. Já na frequência relativa, nós temos aí a divisão de cada um deles, tá? Que é o 0,28, 0,368, 0,212 e 0,14. Então, essas aí foram essas divisões que a gente mostrou aqui atrás, nessa parte de baixo, tá? E aí, na frequência relativa, por porcentagem, cada um deles também tem que ser colocado em ordem, tá? Então, a soma deles tem que dar 100%. Ele não pode passar e nem pode sobrar. Tudo bem? Então, com base na frequência relativa, é possível perceber que o candidato B será o mais votado nesse espaço amostral, com 36,8%. Então, se a gente olhar nessa tabela, pessoal, ela é bem visível. Não tem como saber
tirou mais, quem tirou menos, assim, do nada. Por quê? A tabela mostra passo a passo quem está à frente, quem está atrás. Para isso que a frequência relativa serve. Então vamos aqui a um exemplo 2. Simples. No exemplo 2, está dizendo, com a intenção de compreender melhor o fluxo de correntes, tá? Ao decorrer de uma semana, o número de clientes que uma empresa atendeu nesse período foi anotado na lista a seguir. Observe, na segunda-feira, 10 clientes, na terça, 11, na quarta, 8, na quinta-feira, 16, na sexta-feira, 25 e no sábado, 30. Então, observe aí que está bem destacado. De acordo com as quantidades encontradas, construa a tabela de frequência, né, da quantidade de clientes atendido por dia ao longo da semana. Então, olha aí, como fica fácil. A gente aí pode trabalhar frequência absoluta, frequência relativa e a frequência relativa por porcentagem. Tudo bem? Na frequência absoluta, a gente vai ver aí que está trabalhando a numeração, tá? A numeração quem é? Observe aí. Nós temos os clientes. Então, os clientes vão ser anotados lá, tá? Então, na segunda, nós temos aí 16. Quem seria o 16? 16 dividido para 150, que é igual a 0,11. E na relativa de porcentagem, seria 11%. E assim, cada um deles tem a sua representação, chegando aí a um total de 150, tá? Na frequência absoluta. Na frequência relativa, nós vamos ter aí a divisão de 100 por 100, ou seja, igual a 1, que é a minha porcentagem de 100%. Eu não posso fazer divisão que não seja exata nesse caso. E a soma da relativa e porcentagem, ela tem que ser também total. Ela não pode chegar a mais ou a menos de 100. Tudo bem? Então é simples, pessoal. Se a gente observar as tabelas, dá para a gente observar todos os dados relativos do que a gente pode compreender e aprender. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.